Seguinte, então hoje a gente vai começar a fazer a interpretação lá do circuitinho em paralelo, certo? Pela lei de Ohm. Lembra que a gente já viu o circuitinho em paralelo? Que a aula passada, lá que a gente teve que depois retomar para análise para associação de resistores? Primeiro, gente, eu posso passar para frente ou ficou muita dúvida nesses circuitinhos em série? Eu acho que em série é um dos mais fáceis para fazer, assim, o mais simples mesmo. Na verdade, o em paralelo é mais simples ainda. O circuitinho em série, deixa eu só fazer aqui a comparação, né? Só lembrando que no circuitinho em série, a gente tem aquelas características básicas do circuito em série. Quais serão elas? Se o circuitinho está em série, se eu tiver uma fonte de 60 volts aqui, ó, vai ter queda de tensão, aqui vai ter uma queda de tensão e aqui outra queda de tensão, certo? E a soma dessas quedas de tensão tem que dar quanto? 60 volts. No circuitinho em série, a corrente, ela é sempre a mesma. Isso mesmo. E a tensão no resistor vai mudar. Por que ela vai mudar? Porque se aqui, ó, nesse primeiro resistor aqui, ó, eu tiver 100 ohms, e aqui, ó, nesse segundo resistor eu tiver 200 ohms, a queda de tensão no resistor de maior resistência vai ter o dobro da queda de tensão. Então, quanto maior o resistor, maior vai ser a queda de tensão dele ali, né? Então, se aqui for um resistor de 300 ohms, ele vai ter 3 vezes mais queda de tensão do que nesse resistor de 100 ohms, certo? Então, o circuito em série é a mesma corrente, a tensão varia de acordo com o valor da resistência. Agora, no circuito em paralelo já é o inverso, né? Ó, no circuito puramente em paralelo, vai ser bem mais tranquilo. Por que é tranquilo também? Porque a tensão, ela sempre vai ser a mesma. Então, se eu tenho um circuito puramente em paralelo, e eu tiver aqui, ó, uma fonte, e nessa fonte aqui, ó, eu tiver os meus 60 volts, e aqui, digamos que eu tenho o meu resistor de 100 ohms. Aqui eu tenho o meu resistor de 200 ohms. E aqui o meu resistor de 300 ohms. O que vai acontecer? Todos eles vão estar com a mesma tensão. Ó. Quantos volts eu vou ter aqui? 60. Opa, esse cor ficou muito desacorçado. Eu vou ter 60 volts aqui, 60 volts aqui e 60 volts aqui. Todos eles vão ter a mesma tensão. Agora a corrente ela é folgada. Se aqui tem 200 ohms, aqui tem 100 ohms, isso quer dizer que na resistência de 200 ohms vai ter a metade da corrente do resistor de 100 ohms. Vamos conferir isso daí? Então, vamos calcular. Ó. Como é que a gente vai calcular? Esse é o resistor 1, esse é o 2 e esse é o 3. Quero calcular qual corrente que está no resistor 1. A corrente que está no resistor 1 vai ser a tensão que está chegando nele, divididos pela resistência 1. Então, se você fizer lá 60 divididos por 100, 60 divididos por 100, você vai ver que a corrente é de... Opa, ficou feio aqui. Ó. A corrente aqui vai ser de quanto? 0,6 amperes. E vamos ver no resistor 2. Ó, corrente no resistor 2 vai ser de quanto? 60 divididos por 200. E aqui vai dar uma corrente de 0,3 amperes. E na outra situação, a corrente do resistor 3. A corrente do resistor 3 vai ser 60 divididos por 300. Quanto vai ser a corrente no resistor 3? 60 divididos por 300 vai dar uma corrente de 0,2 amperes.
Então, se vê que no circuitinho em série, corrente é sempre igual, tensão varia de acordo com o resistor. Circuito em paralelo, né? Circuito em série, corrente sempre é a mesma, tensão depende do resistor. Circuito em paralelo, tensão é a mesma, corrente varia de acordo com o resistor. Enquanto maior a resistência, veja aqui, ó, enquanto maior o valor da resistência, menor resistência, menor corrente, menor resistência, maior corrente. Ficou bem claro isso, gente? Tranquilo? Sim. Sim? Então tá. Qualquer dúvida, a gente tem que me avisando. Então, circuito em série e circuitinho em paralelo, então basicamente isso. Aí, a gente vai ter que começar a... Eu vou deixar um para vocês fazerem aqui, para vocês irem entendendo, enquanto eu vou abrir o PDF para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazendo esse exercíciozinho aqui, ó. Só que eu vou fazer ele um pouquinho diferenciado, tá? Então, se... Eu vou fazer um básico e depois eu faço um diferenciado, só pra gente não ter dúvida, senão fica complicado. Então, vamos fazer esse circuitinho básico aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar para vocês um valor de tensão de 100 volts e vou colocar resistores aqui, ó. Nesse resistor aqui de 5M6 ohms, 4K7. Opa, esqueci do K7. 4K7 ohms. Isso daqui é o que dá um pouco de dificuldade quando vocês vão fazer os exercícios. E esse aqui, ó, é um de 3K3. 3K3 ohms. E eu vou pedir para vocês calcularem a corrente em cada um dos resistores. Corrente no resistor 3. A corrente total. Gente, não esquece, né? Corrente total vocês podem calcular pela lei de Ohm, ou vocês podem somar as 3 correntes também. Das duas formas, você consegue achar a corrente total. Então, você pode somar corrente total, corrente do resistor 1, mais a corrente do resistor 2, mais a corrente do resistor 3. Ou você pode falar que a corrente total é igual a tensão de entrada divididos pela resistência total. Certo? O que mais? Então, vamos calculando isso daqui. E eu vou pedir para você calcular também a potência do resistor 3, tá? Para daí vocês já conseguirem interpretar o próximo exercício que eu vou passar. Ó, 9,23, 9,25 eu corrijo, tá bom? Nossa, como a minha cadeira é barulhenta. Vou fechar aqui, ó. Aqui.
Então, senhores, como é que ficou o resultado? Conseguindo terminar já? Não, ainda. Terminaram? Não? Como é que tá? Professora, Pode falar. tem o mega, que é 10 elevado a 6. Como que faz ele elevado na calculadora que eu não lembro? Você vai fazer lá 5,6 ESP mais 6. ESP 6 só, né? Coloca lá 5,6, né? 6M6 é a mesma coisa que 5,6M, né? Então, você vai colocar assim na calculadora lá. 5,6. Daí, vai lá embaixo, coloca no Ezinho, ESP 6. Veja lá. Pega a calculadora lá e coloca 5,6 Ah, sim. ESP 6. Vai ficar exatamente desse jeito. Não pode multiplicar por 10 nada. Só assim, senão fica errado. Beleza. Como é que ficou o resultado, gente? Mais uns minutinhos? O que vocês acham? Quatro k 7 é a mesma coisa. 4,7K. 4,7K. Como é que vai ficar? 4K7, 4,7K. Então, vai ficar lá na calculadora. Opa. 4,7. Clica no E. E coloca o 3. Colocar vírgula ou pode ser ponto também, professora? Aqui você vai usar o ponto lá. Da calculadora você usa o ponto. Não usa vírgula. O ponto. Mais uns minutinhos, gente? Podemos corrigir? Vocês Mais estão... um minutinho, professora. Mais um minutinho? Tá bom. Gente, eu vou tomar água enquanto isso. Eu vou desligar um minutinho o microfone, mas eu vou deixar no áudio aqui, tá? Qualquer coisa Professora, pode falar. a corrente do resistor 1 deu um valor muito alto, acho que deu um valor acho que em micro, eu acho. Isso, é um valor bem baixinho. Baixinho no caso, eu confundi. Então, o mais certo fazer é deixar todos os outros, a corrente micro também? Não precisa. Eu deixei esse micro para te sacanear mesmo. Para vocês irem lembrando mesmo. F1 deu micro e os outros dois deu em milho. Milho. Uhum. Pode colocar em milho. Mesmo. Pode deixar em micro primeiro e em milho segundos lá, não tem problema. Pois é, daí, só que daí para somar os três fica difícil somar assim, daí é mais fácil descobrir a corrente total pela resistência total, né? Isso, pode ser. Apesar de que é bem fácil de fazer a soma também, tá? Eu já vou fazer com vocês. Eu vou tomar água um segundo, já volto. Deu 51,02 miliamperes. Alguém fez aí? O meu deu isso aí também. Raciocínio tá lento ainda de manhã, mano. Nossa, eu fiquei assisti 3 aulas essa noite, velho, no trabalho. O raciocínio tá cansado de fazer conta já. Nem tô entendendo muito. Quanto? O total deu 51,02 miliamperes. A resistência de tudo. Quanto que deu a resistência de tudo? Não entendi. 51,02 miliamperes. A corrente total?
Isso. Tá. Então, gente, eu vou fazer do jeitinho que vocês devem colocar na calculadora, tá? Então, aqui, ó. 51,5? Ele quis dizer? Qual cálculo você fez? Não, a resposta dele continua 51,5 mA? 5102. Né? Eu não fiz ainda, eu acho vou que é fazer isso com mesmo. vocês, tá? Eu vou fazer com vocês. Espera aí, ó. Então, aqui, ó. Corrente igual... Eu vou fazer um por um, tá? Que depois a gente vê o que tem de errado. Então, a corrente no resistor 1, como é que vai ficar? Tensão divididos pela resistência. Na calculadora, você vai pegar 100 divididos por 5,6 expoente a sexta. Opa, a sexta. E eu vou ter aqui uma corrente no resistor 1 que vale quanto? Divididos por 5,6 expoente 6, deu uma corrente de 1,77 micro. Isso aqui? Então, aqui, ó, vocês acharam uma corrente de 1,77 microamperes. Isso? Chegaram nisso aqui, gente? Qualquer coisa me diga, É a tá? minha calculadora, mas o resultado deu um pouquinho diferente. O que deu de diferente, filho? Eu não entendi. Fala de novo, dona Van. Ele ficou 1,78 expoente a menos 5. Ah, 1,78 micro? Não, não tem problema. Não. Beleza. Daí pra ficar em noção de engenharia, eu apertei aquele botão End, sabe? Isso, tá certinho, querido. Não tem problema nenhum. Sim, 7,85 micro. Tá certo? sim. Tá, tranquilo. Uhum. Então, aqui, ó, 100 divididos por 47 expoente a terceira. Quanto que deu o próximo ali? 100 divididos por 4.700. Então, no segundo deu 21,28 mili. 21,28 miliamperes. E aqui ficou 100 divididos por 3,3 expoente 3. E a corrente no resistor 3, 100 divididos por 3.300, deu uma corrente de 30,30 miliamperes. 30,30 miliamperes. Você pode fazer toda a soma dos três na calculadora. Como que você faria? 30,30 e a menos 3, né? 28,28 e a menos 3, 1,77 e a menos 6. Poderia fazer desse jeito. Ou você poderia achar a resistência total. Ó, aqui, como tá mais fácil, eu vou fazer a soma, tá? Ó, corrente total vai ser a soma de todas as correntes. Então, mais 21,28 expoente a menos 3, mais 1,77 expoente a menos 6. E deu aqui, gente, 51,58. Ó, por causa do micro lá, a única coisa que ficaria ruim aqui é que eu teria que colocar mais casas depois da vírgula, né? Mili. Peraí, qual conta que você fez agora, professora? Eu somei todas as correntes. Fiz lá 30,30 mili, mais 21,28 mili, mais 1,77 micro. E achei essa corrente total. Aí, para achar a resistência total, eu posso pegar lá, ó, tensão divididos pela corrente. Se eu pegar lá 100 divididos por 51,5848 expoente a menos 3, eu vou ter uma resistência total de 1.938 ohms, ou 1,9
quilo-ohms. Tudo bem, gente? Tá bem baixinho. Se alguém tá falando, eu não tô conseguindo ouvir. Agora dá pra escutar melhor? Oi? Dá pra escutar melhor? Bem, um pouquinho melhor. Tá mais ou menos ali. Se você quiser escrever, alguém já me ajuda aí, porque tá bem complicado para entender. Tá, o meu primeiro ali, Uhum. o resistor 1, 100 divididos por 5,6 elevado a sexta ali, ele deu 1,78 elevado a menos 5. Daí se apertar no engenharia ali, né? No Uhum. Eng, daí vai para 17,85 elevado a menos 6. Ah, vamos tentar fazer junto ali só para ver na calculadora como é que vai ficar? Você coloca lá 100 Uhum. divididos Divididos. 5,6 Uhum. expo Expoente 6. 6. Isso. Isso. Aí dá Ah, então tá 1,78 certo. menos Você que tá 5. certo. Gente, vocês têm que me corrigir lá. Ó. Só o Bruno. Kevin tá me corrigindo. Ó, O Bruno o meu corrigiu também agora. aqui, ó. Deu 17,85 aqui, ó. Daí vai mudar tudo. Isso, ó. Aqui, ó, na corrente do resistor 1, aqui, ó, deu 17,85, ó. 17,85 microamperes. Isso mesmo. Agora, você vai achar as correntes. 17,85 mais 21,28 expoente a menos 3, mais 30,30 expoente a menos 3. E vamos ter uma corrente que não vai mudar muito, mas pelos nossos valores ser tudo pequenininho, muda um pouquinho. Então, a corrente total deu 51,59, e depois do 59 tem um 7, né? Então, essa daqui, ó, deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar muito difícil de mostrar para vocês, ó. Fazendo essas somas aqui, deixa eu apagar aqui também, para ficar certinho, ó. Aqui. Então, aqui, ó, ficou 17,8? Confirma para mim lá. 85. 17,85 microamperes. Daí, para fazer a corrente total, eu somei as três correntes. Somando as três correntes, deu 51,5978 miliamperes. Então, aqui, ó, se você quiser arredondar, como é que vai ficar? 51,6 miliamperes. Vai ficar mais fácil de você fazer a conta assim. Aí, gente, achei a corrente total, né? Você pode ver, aqui eu só fiz o arredondamento, ó. Sabendo o valor da corrente total, se eu pegar lá 100 divididos por 51,6, a resistência total vai ser igual a 100 divididos por 100 divididos por 51,6 mili. 51,6 mili. E eu vou ter uma resistência total de 1,94. 1094 ou 1940 ohms. Opa, tem um ohms aqui, vocês estão vendo que eu não estou conseguindo escrever, né? Mas aqui, ó, coloca lá, depois do 1094, coloca ohms, tá? Que eu não consegui escrever aqui, que tem essas simbologias aqui, eu não consigo escrever por baixo. 1940 ohms ou 1,94 quilo-ohms. E agora, para achar... Meu deu valor diferente aqui. O que deu diferença? Deu 1,93,7. Isso, Só que é que não foi colocado... 1,97,98.
Pode, o meu também disse tranquilamente. aqui. Ó, deu 1937, e depois do 7 veio 9 e 8. Isso. Então, como deu um número bem grande, você pode arredondar, tá? Então seria... Isso. Um número Então não seria grande... 1938? Pode ser 1938, tranquilamente. Pode ser. Como é número bem grande, quando for os números bem grandes, esses quebradinhos, para ficar um número muito extenso, a gente não usa todos os números ali, né? Então, que nem nesse caso aqui, ó, 1940. Se na prática você estivesse considerando as tolerância dos resistores ali, então você pode deixar um número menorzinho, sabe? Então, aqui, ó, se eu fosse para colocar ele em quilo, não ficaria assim, ó, eu vou apagar essa potência aqui só para gente explicar isso daqui. Então, se eu quisesse colocar esse número aqui, ó, em quilo, 1, 9, 3, 7, 9, 8. A vírgula estava aqui, né? Isso. Então, eu quero colocar em quilo. Em quilo, daí o que eu vou ter que fazer? Andar 3 casas da vírgula para cá. Então, vai para 1, 2, 3. Certo? Então, eu quero usar só 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 1,9, né? Eu vou jogar fora esses dois aqui, vai para 8. Depois do 3 tem um 8. Então, aqui pode ficar 1,94 quilo-ohms. Se você for colocar em quilo, pode fazer esse arredondamento? Pode, não tem problema. Tá? Quando for um número bem grandão, para você não colocar VAR, para não ficar um número muito, muito extenso, você geralmente usa a notação de engenharia. Daí, na notação de engenharia, 2 casinhas depois da vírgula é suficiente. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui, ó, faltou a potência. Como é que eu calculo potência? Potência? Do qual resistor que eu pedi? Do 3, né? Para calcular potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se eu quero saber a potência do resistor 3, vai ser a tensão que está chegando no resistor 3, vezes a corrente que está passando por ele. 30,30 mili. E eu vou ter uma potência no resistor 3, 100 vezes 30,30 expoente a menos 3, eu vou ter uma potência de 3,03 watts. 3,03 watts de potência. Tranquilo, gente? Tranquilo. Pode ser até que não, mas conseguimos entender um pouquinho? Tranquilo, né? Então, gente, bom fazer mais um. Vou fazer mais um. Ia falar sobre a segunda lei de Ohm hoje, mas é melhor a gente ir se dedicar um pouquinho mais a isso daqui, tá? Que é bem importante. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, digamos que eu tenho uma outra opção de exercício aqui, ó. E amanhã eu vou ter mais exercício desses para você fazer, por isso que eu não vou usar a apostila agora, tá? Vocês vão fazer tudo arrumadinho, então eu vou fazer bem grande aqui, para daí a gente conversar sobre o circuito. Então, um exercício que eu poderia, e que eu vou pedir na avaliação, eu não vou colocar tensão de entrada, tá? Mas assim, ó, vocês sabem que se eu tenho uma corrente aqui, ó, uma corrente de entrada de 500 miliamperes, os senhores concordam comigo que a soma das correntes que vão descer para os resistores tem que ser de quanto? 500 miliamperes, certo? Então, digamos que nesse resistor aqui, ó, desce uma corrente de 100 miliamperes, e nesse resistor aqui, desceu uma corrente de 250 miliamperes, certo? E eu quero, nesse resistor aqui, ó,
tem uma resistência, deixa eu só para fazer um cálculo bonitinho, para não ficar muito feio aqui, que nem ficou esse outro ali. Tá? 200, 300... Digamos que esse resistor aqui, ó, seja um resistor de 560 ohms, tá? E nesse exercício aqui, ó, eu vou perguntar para vocês, qual que é a tensão de entrada? Só isso que eu vou perguntar. Conseguimos resolver? Tensão de entrada. Pensa lá, minha gente. Ó, tá? Primeiro, o que eu tenho que descobrir? A corrente do resistor 3. Aí você matou a charada. Ó, 9,47, 9,40, 9,50 eu corrijo, tá? Não vou nem sair aqui do ladinho de vocês. Eu tô aqui, tá? Eu vou ligar aqui a televisão, que é a minha... Deixa eu ligar. Ó, tem uns exercícios bem legais, assim, para vocês fazerem na apostila. Tenta pensar um pouquinho lá. Gente, quem me pediu para passar atividade hoje? É algum de vocês que está aqui? Não. Eu não sei qual atividade. Eu vou passar atividade variativa, tá? Se não for essa, daí você me manda de novo. Deu 84 volts, professor? Isso aí. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Gente, eu tô sem o nome de quem me pediu a atividade, tá? Se tiver aqui, ou se tiver mandado a atividade errada, você me avisa. Porque eu não sei se esse aluno é meu da manhã ou se ele é meu aluno da tarde. À tarde eu falo para vocês, não sou mais eu que dou aula, por enquanto a gente ainda não terminou o conteúdo ainda, mas daí daqui a pouco é só com um outro prof. Então, gente, simplesinho assim, ó, vamos lá conversar junto. Então, nossa, esse daqui é cheio de umas cores meio estrambólicas. Então, vamos lá. Ó, se entrou 500 miliamperes, desceu 100 miliamperes aqui, quantos miliamperes eu tenho nesse outro pedaço aqui? Entrou 500, desceu 100 aqui, eu tenho 400 mili, muito bem, 400 mili, ai, que meleca! Vocês estão vendo essa coisinha que aparece? Miliamperes, beleza. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, desceu 250 miliamperes, então quanto que veio para cá? 400 menos 250. 150 miliamperes. Desceu 150 miliamperes para cá. Se eu sei o valor da corrente que está aqui e eu sei o valor do resistor que está aqui, eu consigo achar qual que é a tensão que está aqui? Ó, eu tenho o valor de I e tenho o valor de R. Com resistência e com corrente, eu acho tensão. Então, se eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da corrente, eu consigo achar a tensão desse resistor. Né? O que eu vou fazer? Eu vou achar aqui, ó. Tensão no resistor 3 vai ser igual a resistência vezes a corrente, 150 mil. E vou achar que a tensão no resistor 3 é de 550 vezes 150 miliamperes, 560 vezes 0,15, e eu vou achar, 550
560 vezes 150 expoente a menos 3, eu vou ter uma tensão de 84 volts aqui, né? Então, se aqui, ó, eu tenho 84 volts e eles estão todos em paralelo, quantos volts eu tenho aqui? 84 volts. Quantos volts eu tenho aqui? 84 volts, porque está tudo em paralelo. Então, qual que é a tensão da fonte? 84 volts. Conseguimos entender isso aqui, gente? Tranquilo. Alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Tranquilo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu não sei o que tem aqui. Tá, beleza. Eu só achei aqui. Pode falar. Ali você fez o valor do resistor 3 vezes 150 mA, é isso? Isso mesmo. O valor da corrente do resistor 3 vezes a resistência 3. Gente, o Saulo não está participando mais. Cadê esse menino? Tá. Aqui, então, ficou tranquilo, ó. Sempre vai ser assim, ó. Amanhã eu vou passar mais... Amanhã a gente vai corrigir alguns exercícios desses aqui que eu vou sugerir para vocês fazerem na apostila, tá? Então, a gente vai meio que seguir aquela apostila na sequência. Eu vou passar um conteúdo agora, vocês vão ver que eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, porque eu vou falar sobre a segunda lei do Ohm, né? Que a gente já, na verdade, a gente já comentou sobre ela, mas só para a gente seguir o caminho aqui, então eu vou apagar aqui, tá? Ficou tranquilo, gente? Mais um desse daqui, o que vocês preferem? Vamos mais um. Mais um? Então vamos lá. Mais um desse daqui. Vamos lá. Aqui. Vou tentar fazer ele um pouquinho menor para não ficar tão difícil. Eu tento fazer menor, quando eu vejo já tá gigante. Tá. Vou fazer um pouquinho diferente, então. Aqui, digamos que a corrente fosse uma corrente de... Deixa eu pensar. Uma corrente de 300 miliamperes. Aqui desceu 150 mil. Aqui desceu 80 miliamperes. E esse cara aqui, ó, ele tem uma potência. Deixa eu pensar na potência desse cara. A potência desse cara aqui, ó. A potência desse cara é uma potência de 350 miliwatts. 350 miliwatts. E eu vou pedir para vocês calcularem a tensão de entrada e a potência no resistor 2. Certo? Ó, 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Eu tenho uma folha de exercício para vocês fazerem valendo nota. Só que eu acho que eu vou pedir, se vocês concordarem,
no lugar de ter uma avaliação valendo mais, eu vou fazer uma atividade avaliativa por semana, com conteúdo da semana para não acumular. O que vocês acham? Daí toda semana vocês vão ter uma atividade para me entregar. Eu acho melhor. Melhor, né? Daí toda semana vocês vão ter uma atividade e daí também não me acumula muito. Porque agora eu vou ter que corrigir todas elas, daí eu acho que segunda-feira eu vou... Segunda-feira não, sexta-feira eu passo uma atividade para vocês me entregarem até sexta e acho que vai ficar mais tranquilo. A professora, eu não sei como é que faz isso. Eu também tô perdido. Nada. Não tá perdido, não. Você tá aí na sua casa e eu tô aqui. Ó, veja bem. Eu tô fazendo aqui. Deu 5 Aqui, volts ó. ali. Mesma coisa, gente. Ó. Corrente total. Desceu aqui. 80. Quanto que veio pra cá? 220 milho. Certo? Se desceu 150 pra cá... 230, não? Opa, desculpe. Verdade. Opa, 230 não. Desceu 80, então é 220, veja lá. Ó, 300 menos 80 mil. Potência igual a 0,75. Que é 2. Potência é bem provavelmente isso aí. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Então, aqui, ó, vocês entenderam, ó, corrente total, desceu 80 mil para cá, veio 220 mil para cá. Ah, tá, eu tava fazendo outra conta. Beleza. Aqui desceu 150 mil, então para cá veio 70 miliamperes. O que você tem aqui, ó? Aqui você tem a corrente desse resistor e você tem a potência desse resistor. Com corrente e com potência, o que você consegue achar? Vou fazer o triângulo da potência aqui, ó. A tensão. Isso, aqui, ó. Lembra do PV? PV. Você tem potência e você tem corrente. Você consegue achar a tensão desse cara aqui. Achou a tensão desse cara aqui, resolveu tudo. Daí já fica sem graça o exercício. Quem tá perdido ainda continua perdido? Não entendeu o que eu falei? Não. Mas daí divide o 350 por 70? Isso mesmo. Uhum. Tá, daí descobre o V ali, né? Atenção. Daí o que tem que fazer no PR2 ali? Potência do resistor 2? Opa. Sim. Potência do resistor 2 é igual a tensão que está nele vezes a corrente. Vai dar 750 miliwatts? Deixa eu ver aqui só. Não, primeiro você tem que achar... Isso, primeiro você tem que achar o V, né? O V do resistor. Você achando o V do resistor 3, você achou a tensão em todos eles, porque eles estão em paralelo. Aí você vai pegar a tensão que está aqui, multiplicar pela corrente de 80. Somente isso. Se eu só dar uma limpada aqui no exercício, que ele ficou muito tumultuado agora, tá? Eu já vou refazer ele de novo. Deixa eu só tentar organizar aqui que ficou feio. Então, deixa eu só virar meu computador assim. E vamos lá. Ó, aqui. Eu não sei o valor da tensão. Pode falar, filho. Aqui eu falei que tinha descido... Aqui tinha descido, só me ajudem agora. Era 80? 80 miliamperes. Amperes. Daí no outro resistor tinha descido 150 miliamperes. E no último resistor tinha descido uma corrente que eu teria que descobrir. Porém, eu sabia que a potência dele era de 350 miliwatts. Certo? Então, o que eu tinha pedido para vocês acharem? A tensão de entrada. Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar? Vamos ver as correntes. Se a corrente total aqui, ó, era uma corrente de 300. Se a corrente total era uma corrente de
300 miliamperes. Então, aqui, ó, eu tenho 300 miliamperes. Aqui eu tenho um nó. Nesse nó, a corrente desceu. Tinha 300, desceu 80, ficou 220 miliamperes. Uso muito de uma caneta, ou da Rocha. Aqui, nesse outro nó aqui, ó, desceu uma corrente de 150. Quanto que veio para cá? 70 miliamperes. Então, isso daqui, o que que é? Uma corrente. Isso daqui é uma potência. Com a potência e com a corrente, eu consigo achar a tensão no resistor 3. Esqueci de colocar nome nos caras aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, a tensão no resistor 3 vai ser a potência divididos pela corrente. Então, a tensão no resistor 3 vai ficar lá 350 mili. 350 mili é a mesma coisa que 0,35 watts. Concordam comigo? Divididos por corrente, que a corrente é de 0,07 amperes. Fazendo essa conta aqui, vocês vão descobrir que 0,350 divididos por 0,07 vai dar uma tensão de 5 volts. Isso, então aqui, ó, o VR3 é de 5 volts. Achei a tensão no resistor 3. Então, se aqui tem 5 volts, quanto tensão que eu tenho aqui? 5 volts. Qual que é a tensão que tem aqui? 5 volts. Qual que é a tensão da fonte? Tensão de entrada, 5 volts. Isso mesmo. Então, todos eles estão com a mesma tensão de 5... Ai, esse meu 5 tá ridículo. Esses 5 volts. E aqui eu também tenho 5 volts. Se eu tenho agora aqui, ó, tensão e eu tenho a corrente, então, para eu achar a potência no resistor 1, era o 1 que eu tinha pedido, né? No 2, professora. No 2? Aqui. No 2. Então, a potência no resistor 2, potência no resistor a corrente. 2, isso, tensão que eu vi que é 5 volts, vezes a corrente de 150 miliwatts. E eu vou achar uma potência no resistor 2 que vale quanto? 750 miliwatts deu aqui. Complicado. Gente, isso daqui não vou te falar, é moleza. Isso aqui é chato para a primeira vez que vocês estão fazendo esse exercício complicado. 150 expoente é menos 3. Eu acho esse mais fácil do que o em série ainda. Sério? Uhum. Então, eu acho ele mais fácil do que em série também. Mas isso daqui, para quem está chegando... Oi? Eu também tenho essa mesma ideia aí. Mais fácil, Lucas? Uhum. O Celso também não está aqui, né? Quer ver como é que ele tá, para ver se está entendendo. Bom, aquele negócio, a gente não conseguir entender, é só me avisar. Tranquilo? Tranquilo. Gente, desse daqui, ó, ficou mais claro agora. Vamos fazer mais um. O que vocês preferem? Sempre que eu faço mais um, eu faço um pouquinho diferente para confundir vocês. Vocês já viram isso, né? Mais um? Faz mais um. Vamos Mais mais um? Coloca mais um difícil aí, tem. Mais difícil? Não, mais difícil não consigo, porque é tudo fácil, na verdade, né? Põe um resistor, entra a tensão de entrada e entra circuito paralelo, daí já dificulta um pouco. Fala de novo que eu não entendi o que você falou. Coloca um resistor, entra a tensão de entrada e entra o circuito paralelo, que já dificulta um pouco. É que se eu colocar, não colocar a tensão de entrada ou colocar? É que se eu colocar a tensão de entrada vai ficar muito fácil, mas eu vou fazer um modelo diferente. Pera, deixa eu pensar aqui. Ai, meu pai do céu, deixa eu pensar um aqui. Vamos fazer assim. Mais um aqui. E mais um aqui.
3 resistores em paralelo. E vamos falar que esse primeiro resistor aqui, ó, eu vou colocar uma tensão de... Vou colocar uma tensão aqui de 32 volts. 32 volts, tá? E eu vou colocar aqui, ó, eu tenho uma potência. Eu vou sempre envolver potência. Mecatrônica é importante saber potência. Colocar uma potência aqui de 200 miliwatts, tá? Aqui, eu vou colocar que a corrente é de 60 miliamperes. E aqui, ó, fazer vocês calcularem, eu tô achando de cabeça, tá? Minha cabeça ela é poluída, por isso que saem umas coisas estranhas assim. E aqui eu vou colocar uma resistência de 470 ohms. Tá bom assim, será? Isso. E agora, nesse exercício, eu vou pedir para vocês calcularem a resistência total. Deixa eu colocar ele em sequência aqui para facilitar a vida. Então, eu vou pedir para vocês calcularem a corrente no resistor 3, o valor da resistência 3, o valor da resistência 2, o valor da resistência total e da corrente total. Pode ser? Ficou mais bonitinho, já que vocês queriam mais divertido. Agora é 10h07, 10h15, pode ser? Pode. Apesar de que tá Pode fácil, ser. se vocês terminarem antes, eu já corri. Oi? Pode falar. Gente, eu tô aqui qualquer coisa, tá? Deixa eu ver o trabalho de vocês. Cadê? E-mail de vocês é do Gmail, né? Cadê ele? Aqui. Gmail. Uhum. A Suelen tá aqui, não? Recebi o teu trabalho já, querida. Nossa, eu não lembrava do seu nome, filha. Meu Deus. O Danilo já tá aqui. Rafa recebido, Humberto recebi. Tá, gente? Ó, só para vocês não ficarem preocupados, tá? O Bruno já recebi, Herbert eu recebi, Eduardo, Lucas. Do Gugu também recebi. Christian tá recebi também, Rafael Soares, Bruno Rodrigo, o Bruno Bution também. O Bruno Bution tá aqui? Não. Bruno, você tá de sacanagem, cara. Faz um tempão que você não aparece na aula. Que dele, ó, não tá aqui. Até porque se ele tivesse, ele já tinha conversado alguma coisa, ó, não tá aqui. Mateus, não tem, quem trabalha não tem problema, tá? Tem alguns que eu mais ou menos conheço, por isso que eu converso e acabo cobrando mais. Douglas, Fábio, também já recebi, Fábio. Gisele. Gisele? Ah, tá. Tranquilo. Tiago, Augusto, e Diego, Pedro Meira, Fabrício, Rafael, Fabrício. Melhor você colocar que nem o Fabrício colocou ali, ó. Gente, quando vocês forem mandar a segunda via do trabalho, eu esqueci, errei alguma coisa, faz que nem o Fabrício fez lá.
coloca a correção, tá? Coloca a correção para eu poder atualizar daí. Mas eu acho que todo mundo mandou. Mãe! Querem destruir a família, sim. Professora, confirma se recebeu o meu aí também, Danilo Machins. Recebi, Danilo. Fechou. Recebi sim. Eu não vou abrir eles ainda, porque quando eu vou corrigindo, daí o que eu vou abrindo já vou aguardando, e tem alguns que eu abro e que eu tenho que revisar alguma coisa, eu tenho que marcar como não lido, tá? Então, por isso que eu não vou nem abrir o e-mail. Quando eu abro é porque eu já corrigi, tá? Mas eu recebi aqui, Danilo. Então, eu já tinha até dado uma olhada aqui, na verdade. Não sei se vocês usam o Teams pelo celular, mas pelo menos às vezes ele funciona melhor do que no computador. Quando dá desespero que o computador não quer funcionar, eu uso o celular, gente, porque senão é... Gmail. O Felipe também tá, não sei se o Felipe tá aqui, mas eu já recebi, tá, querido? Já tá tudo certo. Do Danilo tá aqui, machista. Isso mesmo. Professor, eu não sei, pode falar. consegue ver o meu aí? Matheus. Pode falar. Matheus, qual dos... Matheus, o sobrenome, filho, que Matheus eu tenho bastante. Vicente. Você vi sim, eu lembro de ter visto o teu. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Roseli também eu já recebi. Professora. Do Celso recebi, tá? Do Johnny recebi, do Felipe, da Yasmin, do Fabrício, do Júnior, do Evandro, da Érica, do Douglas, do Fabrício Batista, do Rafael Muxac, do Diego, do Pedro Meira. O Pedro Meira tá aqui? Não. Será que ele tá conseguindo? Pedro Meira. Ah, tá aqui. Está aí, né, Pedro? Beleza. O Pedro pode ser que não esteja nem escutando, porque eu sei que ele é do SESI e às vezes ele fica dando prioridade pro SESI. Matheus Vicente? Professora, Pode falar. Isso, o meu professor. também você recebeu? Rafa? Recebi, Rafa? Recebi sim. Isso. Recebi, beleza. se não tinha, você acha que eu não tinha te cobrado já, Rafa? Parece que ele me conhece. Rafael, tá tudo certo aqui, gente. Quem eu não tiver recebido, eu não sei se eu vou conseguir corrigir todo hoje, mas quem eu não tiver recebido, vocês acham que eu não vou sair cobrando já? É mais forte do que eu. O Rafa sabe que se ele não tivesse como os que eu conheço, que nem o Bruno Bution, deveria estar aqui hoje comigo, não tá. O Rafael, se ele faltar aula ou se ele não me entregar, eu vou cobrar. Quem eu tenho mais intimidade ali, gente, já era. O Celso já me entregou também, é meu conhecido. Isso é verdade. Verdade, né? É. O Danilo, não sei se está aqui, mas Danilo também. Professora, nos homens ele pode dar número com vírgula? Ah, eu fiz de cabeça, pode. É. Eu fiz exercício de cabeça, dá tudo lascado os valores. Tá. Eu tentei fazer Eu já terminei. diferente, né, para vocês não terem que copiar de internet. Geralmente eu faço isso, tanto que as folhas de exercício não, porque eu tô vendo como é que tá o esforço de vocês, mas quando a gente começar com análise de circuitos, vocês vão ver que eu vou desenhar um monte, tudo no Proteus, para vocês terem exercícios diferentes do que tem. Eu terminei, não sei se tá certo, mas tá terminado. Terminou? Acho que já podemos corrigir, né? Ai, povo, desculpe. Vamos lá. Então, esse daqui ficou muito fácil. Por que ele é muito fácil? Porque a partir do momento que eu coloquei a tensão, eu já tenho todos eles com 2 valores, não é? Sim. Então, ó, deixa eu pegar esse negócio aqui, tem umas cores muito pirada. Olha essa cor aqui, ó. Com estrelinhas.
Então, aqui, na minha cara, esse negócio de estrelinha. Nossa senhora, aqui, vamos lá. Então, se eu tenho 32 volts aqui, ó, de cara, eu já sei que esses 32 volts estão nos 3 resistores, então já fica muito fácil para eu resolver. Então, ó, para eu saber o valor da corrente no resistor 3, eu tenho potência, né? Se eu tenho 32 volts, quer dizer que eu tenho 30... Opa, eu vou colocar aqui na parte de cima, para não confundir vocês. Então, aqui eu tenho 32 volts, aqui eu tenho 32 volts, e aqui eu tenho 32 volts. Em todos eles eu tenho 2 valores, então já ficou muito fácil, não tem tanto raciocínio quanto eu gosto que coloque. Então, para achar a corrente no resistor 3, como que eu calculo corrente? Tenho potência e tenho tensão. Se eu tiver dúvida, coloca lá o triângulo, os 2 triângulos, o triângulo da potência, do PV, e tem um triângulo da tensão. Deixa eu colocar ele aqui, ó, do VRI, né? VRI. Por isso que eu sempre tenho que estar com esses 2 triângulos, sempre. Então, aqui, ó, o que eu vou ver nesse resistor? Eu tenho tensão e tenho potência. Tensão e potência, eu vou ter que usar esse cara aqui. Vou achar o que? A corrente. Como que eu calculo corrente? Potência, opa, corrente vai ser a potência divididos pela tensão. Potência de 20 mili, tensão de 32 volts. 32 volts. E vou achar uma corrente que vale quanto? Cadê meu calculador? 625 micro? Eu tô sem calculadora lá, vocês conseguiram achar? Micro? Tão baixinho assim, filho? 625 microamperes. Isso. Eu dei isso também. Microamperes, isso mesmo. 625 microamperes. Uhum. Não ficou muito bem feito esse exercício, já viu? Quando eu faço de cabeça, saem umas coisas estranhas. 625 microamperes. E para eu achar o valor do resistor? Vai ser um resistor gigantesco, né? Como que eu calculo resistência? Daí eu vou vir aqui, ó, nesse outro triângulo, ó, resistência, tensão divididos pela corrente. Tensão que está no resistor 3. Vamos nomear os caras primeiro. 1, 2, 3. Resistência 3, tensão divididos pela corrente. Qual que é a tensão? 32. Qual que é a corrente? 625 vezes 10 elevado a menos 6. Na calculadora, o que você vai fazer? 625 expoente e a menos 6. Certo? Quanto que deu o valor do resistor? 51.200. 51,2 K. K. Isso, 625 expoente a menos 6. 51.200 ou 51,2 K. 51.200 ohms. Aqui você poderia colocar lá, tá? 51,2 K. Tudo certo. No resistor 2, como que eu vou calcular o resistor 2? Resistor 2 vai ser igual ao quê? Tensão divididos pela tensão, 32 volts, divididos pela corrente. Só que a corrente do resistor 2 é grandona lá, ó. 60 expoente a menos 3, né? Bem maior do que a anterior. Quanto que deu esse resistor 2? Vai ser um resistor bem menorzinho. 33,33. 533? Isso? Isso. 533,33, né? 533,33 ohms. A resistência total, gente, vocês poderiam calcular fazendo lá, calculando as resistências, né? 470 elevado a menos 1. Eu vou fazer aqui, tá? Então, a resistência total, 470 elevado a menos 1, mais 533,33 elevado a menos 1, mais
51.200 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Certo? Quanto que deu a resistência total, minha gente? 42,49? O meu Só deu isso? 248,62. Ó, 470 elevado a menos 1, 533,33 elevado a menos 1, mais 51.200 elevado a menos 1, igual a menos 1, igual. Dá 248,62. 248,62 ohms. O que você fez de diferente lá? Eu não entendi de onde que tirou 470. Gente, eu confundo a voz ali do Donavan, às vezes com do Kevin, então me desculpe se eu errar o nome. Professor, Quem que falou que deu errado a resistência lá? Descobriu o que errou? Professor, Pode falar. eu entendi de onde que você tirou o 470. Daqui, ó. São 3 resistores em paralelo, ó. Certo. Viu? Primeiro resistor. Primeiro resistor. Ó, 470 é o primeiro resistor. 533,33 é o segundo. E o terceiro, ó, 51.200. Tranquilo? Mais alguma dúvida aqui, gente? Não, professor, acho que tá tranquilo. Tranquilo? E para vocês acharem a corrente total, como é que ficou lá? Só para a gente ver o resultado. Corrente total igual a tensão de entrada divididos pela resistência total, né? 248,62. Deu 128,71 miliampere. Isso mesmo. 128,71 mili. Todo mundo chegou nesse resultado? Que esse daqui eu já até confiei em vocês ali, porque tá certinho. A maioria tá fazendo... Professor, o meu não deu 248,62 ali no resistor total. 248,62. Deu 238,38. Ó, o que vocês fizeram ali? Deixa eu só fazer junto aqui. Vocês fizeram lá 32 divididos por 248,62. Então, deu uma corrente de 128,71 miliamperes, gente. Dá uma conferida lá. A tensão de entrada, 32 volts, divididos por essa resistência aqui. Veja lá. Qualquer coisa me diga. Tá, beleza. Agora Certo, Kevin? Pablo? sim, deu certo. Gente, o que vocês me dizem? Tranquilo? Não tranquilo? Talvez? Quem sabe? Muito difícil. Tranquilo. Muito difícil? Uhum. É Verdade. difícil, né? Tem É. como falar que é difícil. Olha quanta conta aqui. Se a mãe de vocês verem isso daqui no computador, elas vão... Meu Deus do céu. Você entende alguma coisa do que está escrito? Ele é chato. Eu vou fazer mais um, tá? Eu sei que vocês agora não pediram, mas eu vi pela insegurança de vocês que eu tenho que fazer mais um. É que o Quem online já é sabe... mais complicado. É mais complicado, mas eu já tinha avisado, ainda bem que eu sou bem sincera. Ó, eu vou Na hora fazer que mais parece um. que a gente entendeu, no outro exercício já não entendeu mais. Quer dizer que Verdade. todo exercício eu faço diferente um do outro, mas Exatamente. todo exercício tem que ter um... Você tem que pegar, respirar, e você viu que vocês sabem? Só que vocês ficam inseguros, né, Rafa? Cadê o Rafa para me dizer assim? Não é que vocês ficam inseguros? É verdade. Isso mesmo. É verdade. Vocês sabem, gente. Você Na sabe, verdade, só que você não tem certeza que tá isso. certo. Exatamente, vocês ficam inseguros, mas é normal, tá? A gente tá ainda bem no comecinho. E vamos ver. Eu vou fazer mais um antes da gente passar alguma coisinha para frente. Daí eu vou fazer um apunhado rápido e vou deixar mais exercícios para vocês fazerem, tá? Mais uns exercícios para vocês fazerem da apostila. E ele é desse jeitão aí mesmo, tá? Mas vocês vão ver que da apostila são bem mais fáceis. Eu acabo dando uma complicadinha quando eu faço esses meus
esses meus. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui, ó, corrente total novamente, tá? Esses aqui, geralmente, vocês vão ter mais essa situação ali, de ter uma corrente total. Se vocês forem fazer curso de engenharia, alguma coisa, você vai ver que eles usam, inclusive esses circuitos são bem parecidos, só que daí vai aumentar a quantidade de malhas, a quantidade de nós, né? Dão uma judiada um pouco maior. Então, aqui, ó, digamos que essa corrente total, vamos pensar numa corrente total de... Uma corrente total de 1 ampere, ó, só para vocês ficarem mais tranquilos, ó. 1 ampere desceu aqui. Aqui tem o que a gente chama de nó. Você já sabe que isso daqui é um nó, né? A próxima matéria vai ficar bem mais tranquilo, ó. Nó, isso daqui é um nó, né? Então, nesse nó aqui, desceu uma corrente de 200 miliamperes. Nesse outro nó aqui, ó, desceu 300 miliamperes. Certo? Sabendo, ó, vou fazer igual o outro lá. Sabendo que a potência desse cara aqui, ó, é uma potência... Deixa eu só ver se a potência não vai ficar muito alta, assim, para a tensão que eu quero colocar. Sabendo que a potência aqui, ó, bem facinho, ó, é de 6 watts, agora eu vou pedir para vocês calcularem para mim lá. Qual que é a tensão no resistor 3, o valor da resistência 3, o valor da resistência 2, o valor da resistência 1, o valor da resistência total, o valor da tensão de entrada, que vocês já vão ter calculado, mas eu quero que vocês mensurem, senão vocês não vão lembrar, tensão de entrada, tá? Esse daqui, último desse jeitinho que eu vou fazer, daí a gente já muda um pouquinho de assunto, tá bom? Então, vamos lá, gente, 10 e 28, 10 e 25, 10 e 28, 10 e 25 eu corrijo, não, né? 10 e 28, 10 e 20, 33 eu corrijo, 5 minutos. Em sala de aula, eu teria que dar os 15 minutos, porque vocês iam ficar conversando. Ô, professora. Oi, pode falar. O terceiro resistor não tem... Ali não tem... Não tem 1 miliampere descendo ali, o nó do terceiro resistor ali? Não, porque, ó, veja bem aqui. Deixa eu só ver. É o Kevin? Não, é o Pablo. É o Pablo. Pablo, ó, seguinte, Pablo. Veja aqui, ó. Aqui a corrente é de 1 ampere. Uhum. Desceu 200, ficou? 800 miliampere. Desceu 300? Pera, calma. Ó, a corrente que tá vindo por aqui, 500 isso mesmo, exatamente, ó, desceu 200, ficou 800, desceu 300, quanto que veio para cá? Isso mesmo. Ah, tá, então, tá aqui, beleza. Exatamente, a soma das correntes que entram no nó, né, tem que ser igual a soma das correntes que saem do nó. Lei de Kirchhoff. Nossa, como a minha... Vocês viram minha cadeira? Como ela faz barulho? Vou fechar o microfone para vocês não escutarem esse barulho.
Tá todo mundo bem, gente? Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Só tô com o microfone desligado porque eu não posso respirar aqui na minha cadeira, ela faz barulho. Ah, professor, aí com esse exercício você volta bem no fim, né, professor? Esse aí eu Volto a ficar terminei. Fico feliz. Acho que eu tô sabendo. Eu também acho. Deu 12 volts? No meu também. O total deu 12 volts. E a resistência total deu 12 ohms também. Deu 12 ohms, né? Não fechou, essa daí tá mais fácil que a outra. Eu achei mais fácil que a outra também. É. Quando eu vejo que não tem vírgula, eu já acho fácil, velho. Aquele é só pegar ali, ó, a tensão e dividir tudo pela corrente, né? Aí ficou fácil. Nossa, gente, eu tava falando um monte com vocês e com o microfone desligado, mas é bem idade mesmo. Lasqueira, velho. Meu Deus. Ai, meu pai das misericórdias. Esse daí é para deixar vocês seguros mesmo. Esse daqui vocês não vão. Que eu falei para vocês. É prática. Nossa, fiz um discurso tão bonito aqui, agora nem vou fazer de novo, já que vocês me escutaram. Vamos lá. Ó, tensão no resistor 3. Como você vai calcular a tensão no resistor 3? Bem fácil, né? Então, o que a gente estava comentando ali no começo. A partir do momento que você começa a entender uma coisa que depois a gente vai ver uns análises de circuito um pouco mais ardido, mas uma coisa que você precisa saber da lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff das correntes é essa aqui, ó. Vou passar para vocês, ó. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, tá? Então, esse daqui, ó,
Tá o nó que eu falei para vocês. Se entrou 1 ampere aqui, ó, e daqui saiu, saiu 300 miliamperes, né? Então, ó, entrou 1 ampere, saiu 300, quanto que tem que sair pelo outro lado? Entrou 1, saiu 300, aqui obrigatoriamente tem que ter 700 miliamperes. Certo? Só isso, só isso. Lei de Kirchhoff das correntes. Depois a gente vai falar um pouco mais e fazer uns exercícios um pouco mais ardidos sobre a lei de Kirchhoff, mas é basicamente isso que eu preciso que vocês lembrem, ó. Então, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, o que a gente comentou aqui, ó, saiu 1 ampere, desceu 200, se desceu 200 miliamperes aqui, então, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter 800 miliamperes. Se aqui desceu 300, aqui desceu 500 miliamperes. Agora, você tem a potência e você tem a corrente. Se você tiver lá o teu triângulo, que agora vocês nem precisam mais de triângulo, porque vocês já sabem de cor, e porque vocês têm o triângulo lá, do PV e do VRI, o VRI e o PV, né? Então, corrente e potência, eu acho a tensão. Tensão é potência divididos pela corrente. Quanto que é potência? 6 divididos pela corrente. 500 miliamperes é a mesma coisa que 0,5 amperes, né? Então, gente, eu vou ter aqui, ó, será que isso daqui não sai? Não vai mudar para o primário, será? Não muda, feliz. Então, aqui, ó, 6 divididos por 0,5 vai dar uma tensão no resistor 3 de quantos volts? 6 divididos por 0,5 deu uma tensão de 12 volts. Todo mundo chegou nisso aqui? Entenderam? Sim. Beleza. Eu esqueci de converter o miliampere por ampere. Faz parte, mas pode manter, filho, pode manter o mili, tá? 6 divididos por 500 vezes 10 elevado à terceira vai dar a mesma coisa, não tem problema. O que você não pode fazer é 6 divididos por 500, daí você acaba errando. Ah, então, né? Então, daí não pode mesmo, filho. Então, assim, achei o valor da tensão no resistor 3. Consigo achar o valor da resistência 3? Sim. Como que eu calculo resistência? Se eu tenho dificuldade, eu venho aqui, ó. Resistência, tensão divididos pela corrente. Tensão 12 divididos pela corrente 0,5. E eu vou ter uma resistência 3 que vale 24 ohms. Eu acho que eu estava falando com o Pablo, né, Pablo? Se você errou a tensão de entrada, você sabe que você acerta todos os cálculos e erra todas as questões. Exatamente. Né? Isso, faz parte, tá? Então, se você quiser, você pode ir lá tirar o milli, que daí teu cálculo fica certo, só que daí tem que tirar o milli de todos. Então, aqui, ó, 12 deu 24 ohms ali. A resistência 2, mesma coisa, ó. Como o circuito em paralelo, a tensão é igual. Como a tensão é igual, para eu achar a resistência 2, tensão divididos pela corrente. E a corrente é de 0,3. Que vai dar 12 divididos por 0,3. Quanto que deu? 40 ohms. E aqui o resistor 1, 12 divididos por 0,2. 12 divididos por 0,2, 0,2, 60 ohms. Olha que moleza, análise de circuito é uma belezinha, gente. Quem fala mal disso daqui não tem coração. Ó, 24 elevado a menos 1. A resistência total, gente, vocês podem fazer pela corrente total e pela tensão de entrada, tá? Se você fez lá resistência total igual a 12, divididos por corrente total, que é 1 ampere, 12 divididos por 1 ampere vai dar 12
ohms. Mas você também pode falar que a tua resistência total, ó, vou fazer aqui do ladinho, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Tanto você pode fazer ela pela lei de Ohm, quanto você pode fazer lá, que é a resistência total. Aí, pela lei de Ohm fica muito fácil, daí quem gosta de complicar um pouco mais. Pode, claro, complica lá mais, coloca lá 24 elevado a menos 1, mais 40 elevado a menos 1, mais 60 elevado a menos 1, tudo elevado a menos 1, tudo isso daqui vai dar 12 ohms do mesmo jeito, tá? Então, se quer facilitar, pode usar essa aqui. Ah, essa é muito fácil, daí eu não gosto de coisa fácil. Faz a mais complicada, não tem problema, vocês que decidem, tem que fazer a maneira que vocês interpretarem melhor. Tensão de entrada não precisa nem falar, né, gente? Tensão de entrada, se o R3 tem 12 volts, aqui tem 12 volts, aqui tem 12 volts, e a tensão de entrada é de 12 volts. 12 volts. Olha que bonitinho, nem parece que fiz de cabeça esse daqui, de tão resultado redondinho que deu. Dúvida? Esse ficou bom, professor. Ficou bom, né? Falei pra vocês, vocês estão ficando bom no negócio, professor Michael. Então, isso mesmo, gente, ó. Então, basicamente, vocês participando da aula, assistindo às aulas, eu acho que é melhor participar, porque pensa ficar assistindo aula com o tempo que eu fico passando para vocês. Cara, quanto que deu V? Deu 2 volts? É ruim, né, professora, se perder alguma aula. Ah, é ruim. Gente, Professora. é que eu falo para vocês. É bem de boa se for em todas as aulas. Se participar de todas as aulas, vai. Perdeu uma aula, gente, olha isso daqui, a pessoa fica desesperada, né? Tem o que fazer. Sim, professora, daí perde o raciocínio, né? Daí fica meio complicado. Aí você vai assistir, às vezes acaba não tendo tempo também, às vezes esquece de anotar alguma coisa, fica para trás, daí... Daí acumula, né, Bruno? Fica bem complicado. Por mais que você tente ali no final de semana, fica difícil. Bem complicado mesmo. Diga, Pablo. Deu 2 volts ali o resultado do VE? 12. 12 volts? Ah, tá, 12 beleza. volts. Isso. Que eles são em paralelo, né? Deu tudo 12. Tranquilo? Gente, alguma dúvida nisso aqui? Não. Certeza? Ha. Falei que vocês são uma turma... Eu tô tendo os feedback aqui do professor da tarde, né? Que eu trabalhava com a turma da tarde. Eu falei que eu fiquei com a nata e ele não tá entendendo que meus alunos são perfeitos. Por isso que ele entra aqui de vez em quando também. Tá. Isso. 800... Ah, entendi. Tá aqui, ó. Filho, eu não sei qual que é o seu nome, então se você quiser se aparecer aí, você se aparece. Ó, como que eu cheguei no 800 miliamperes e no 500 miliamperes? Aqui, ó, eu vou apagar essa parte aqui só para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Eu recebi pergunta pelo WhatsApp, tá? Vamos só, eu só vou corrigir, explicar isso aqui de novo, ó. Então, assim... Tranquilo, Pedro. Então, assim, ó... O que aconteceu? Eu falei para vocês que a corrente que entrou por aqui era uma... Opa! A corrente que entrou por aqui era uma corrente de 1 ampere, certo? Nesse nó aqui, ó, a corrente se dividiu e desceu 200 miliamperes, tá? O que pode estar te confundindo é que 200 mili corresponde a 200 mili corresponde a 0,2 amperes. Então, se você pegar a tua calculadora lá e colocar 1 menos 0,2, vai dar 0,8, né? Então, vai vir aqui, ó, 0,8 amperes. Esse 0,8 é a mesma coisa que... Nossa, eu peguei essa caneta fosforescente. Ó, esse 0,8 amperes é a mesma coisa que 800 miliamperes, tá? Então, nesse outro nó aqui, ó, desceu 300 miliamperes. 300 miliamperes seria a mesma coisa que 0,3 amperes, tá? Então, se aqui é a mesma coisa que 0,3, aqui tinha 0,8, desceu 0,3, quanto que veio para cá?
0,5 amperes. E 0,5 amperes, se você colocar em notação de engenharia, você vai ver que 0,5 é a mesma coisa que... Opa, desculpa. É a mesma coisa que 500 miliamperes. Então, pode ser que o que esteja te confundindo, filho, sejam esses milha aqui, ó. Esse daqui é o que confunde todo mundo, na verdade, né? Esses milha. Por isso que a gente teve a revisãozinha de matemática antes, porque esses milha, eles atrapalham bastante, tá? Só que eles são, para a eletrônica, que a gente vai ver mais na sequência, a gente usa só em milha, praticamente, a corrente. Vocês vão ver quando estiver medindo aqui no simulador, a corrente vai ser só corrente baixinha. A gente pode colocar umas correntes mais altas no simulador? Pode, mas basicamente vão ser correntes baixas. Tranquilo? Entendeu um pouquinho melhor, filho? Você pode me passar um feedback aqui no WhatsApp, se você entendeu. Se você não entendeu, pergunta de novo, que eu faço mais um exercício desse, tá? Uhum. Tranquilo, então. Beleza. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida aqui a mais? Por enquanto não, professor. Por enquanto Se não? quiser passar outro... Mais um, né? Então tá. Acho que é mais um, então. Que daí a gente não precisa ter dúvida nisso daqui, né? Eu acho que fazendo mais um de circuito em paralelo, acho que a gente já vai resolver os nossos problemas. Posso fazer um daqueles mais divertidos agora. Deixa eu pedir a luz do Espírito Santo agora aqui para fazer um que ajude bastante vocês. Deixa eu pensar. Vamos lá. Então tá. Vamos lá. Aqui. E vou fazer um igual aquele último lá que vocês falaram que não gostaram, tá? Que se vocês não gostaram é porque vocês tiveram dúvida. Então, pra gente tirar a dúvida, a gente vai fazer daqueles. Deixa eu ver se tem como eu mudar ele em alguma coisa. Tem, até tem. Eu vou tentar mudar aqui alguma coisa. E vou mudar o valor da corrente. Eu vou colocar aqui uma corrente de 800 miliamperes, tá? Eu vou colocar 0,8 aqui, para ficar mais fácil de quem tiver dificuldade de entender. 0,8 amperes. 0,8 amperes. Nesse cara aqui, ó, eu vou colocar uma potência. Só me dá um tempinho, porque quando eu faço de cabeça, às vezes eu preciso fazer uns cálculos, senão saem uns valores muito estranhos. Uma potência de 4,5 watts, tá? Aqui eu vou colocar uma resistência. Uma resistência de 100 ohms. 100 ohms. 100 ohms. Então, aqui. Uma corrente de 350, 0,35 amperes, tá? E aqui, ó, senão vai ficar, aqui eu vou colocar uma corrente, vou colocar corrente, senão vai ficar 0,3 amperes, tá? Para não ficar muito complicado. Então, aqui, ó, resistor 1, resistor 2 e resistor 3, né? Fica bem tranquilo para vocês desenvolverem. Vocês vão calcular para mim lá a tensão do resistor 3, o valor do resistor 3, a tensão de entrada e a resistência total. Pode ser? Vamos fazer esse rapidinho?
vamos lá, gente. Ó, 10h51. 10h51, 10h55, acho que já dá para responder, eu acho. Tentem fazer, qualquer coisa eu dou mais tempo, tá bom? Vamos lá. Peguei ele, professor. Oi? Desculpe, não entendi. Quem que falou, Johnny? Fala, Johnny. Não foi eu, não. Cadê os valores, professor? Quais valores? O que eu esqueci? O Danilo, já passou já. Ó, Porra, o valor só fui pegar um café, já perdi o fio da meada, hein? Gente, se vocês precisarem sair, eu também preciso sair às vezes. É só vocês me avisarem, não tem problema, tá? Ó, aqui, ó, querido, eu tenho uma corrente total. Aí aqui, ó, a corrente que desceu para cá, 35 miliamperes, né? Perdão, 0,35 amperes. Daí aqui vocês vão descobrir. E para cá vem uma corrente de 0,3 amperes. A potência nesse resistor aqui, ó, é 4,5 amperes. Então, vocês, com potência e com corrente, vocês vão achar a tensão, daí vão me achar a resistência e achar os demais conteúdos. Qualquer coisa, é só dá um grito, tá? Eu vou ver o que nós vamos combinar para a aula de... Não parei de compartilhar, não, né? Não. Ali no caso vai ter que calcular a resistência 1 também, né, professor? Nossa, o meu Teams deu uma bloqueada, professor. Eu vou te mandar um print de como é que ficou. Daí eu entrei pelo celular, apareceu os valores. Pelo computador, às vezes buga o meu também. O meu deu BO agora há pouco também, tava tudo em branco e ela já tinha passado o resultado. Pois é, daí eu tenho que desligar aqui do computador e entrar na aula de novo. Ele aparece. É, isso aí mesmo. Daí por isso que eu falei, cadê os valores, professor? Porque aqui tá travado no... O resistor 1 deu 42,85 ohms. Eu só peguei a parte do ficou travado, gente. Fui pegar uma blusa que eu tô tremendo de frio. O que aconteceu? Não tava aparecendo? É que às vezes Não, o pelo Teams dá umas computador buga. bloqueadas. No meu tá travado aqui, ó, só no desenho do resistor. Daí eu entrei no celular agora, tá tudo os valores certinho. Ai, mas eu falo para vocês, eu acho que é muita gente usando o Teams, é muita faculdade, todo mundo usa o Teams, né? Aí fica nessa... E professora, tem que descobrir a resistência do resistor 1 ali, né? Tem que... Vai dar um número quebradinho? 42,85? Ai, vai, com certeza. Eu fiz de cabeça esse exercício também, né? Beleza. Uhum. Ai, que frio. Eu pus no chimarrão. Ai. Sabe o que eu me preocupo? Gente, vocês terem uma aula mais longa, porque o que me preocupa é que sai muita gente, tá saindo muita gente. Só que se eu não der uma aula mais longa, o nosso conteúdo é muito complicado, gente. Não tem como eu ficar só 2 horas com vocês aqui. Vocês entendem, né? Essa noite no trabalho eu tava com 3 aulas atrasadas. Peguei e assisti Pois tudo. é, eu fico preocupada com essa parte também. Por isso que eu tento, a parte do gravação, eu tento fazer um pouco mais resumida, mas eu preciso ficar mais tempo aqui com vocês fazendo exercício mesmo, senão pode ver, é muito complicado. Eu vou
É porque é muita informação, né, professora? Daí, tipo, É muita informação. paralelo, série, misto é totalmente diferente um do outro, né? Tem algumas coisas que são mais ou Isso menos mesmo. iguais, mas é diferente, daí a gente perde um pouco a meada ali, complica um pouco. A gente já terminou aí? Eu terminei. Uhum. Deu Eu já. 18,75 o RT? Deu 18,75 RT. Deu 15 volts Isso mesmo. a tensão de entrada. Uhum. E vou Eu vou ter que colocar o fone, resistência gente, que fica muito baixa a voz de vocês assim. Só um pouquinho, gente, eu vou colocar o fone, porque senão não escuto o que vocês falam. Isso. Resistência 350 ohms. Isso, 50 ohms. Gente, então aqui, ó, rapidão aqui, VR3, tensão no resistor 3, quanto que vai ficar? Tensão no resistor 3 vai ser o quê? Potência divididos pela corrente. Então, você fez lá 4,5 divididos por 0,3. Deu uma potência que vale, uma tensão que vale quanto? 15. 4,5 divididos por 0,3 deu 15 volts. Isso mesmo. 15. Ai, esse meu símbolo tá ridículo. 5 volts. Isso, 15 volts. Então, ó, 15 volts aqui, isso quer dizer que aqui eu tenho 15 volts. Ah, essa caneta que fica aparecendo. 15 volts, né? E aqui eu tenho 15 volts. E aqui eu tenho 15 volts, né? E aqui também tenho 15 volts. Então, ó, para quem quiser calcular o resistor 1, já de cara, ó, resistor 1 vai ser igual a 15 divididos por 0,35. Então, 15 divididos por 0,35, o resistor 1 já dá de cara 42,85. 42,86, né? 42,86, vamos, isso. 85, 86 ali, gente, não tem muito problema, porque é um valor alto, né? Então, fica 42,857. Então, se você for arredondar, coloca para 6. Ali, ó. Gente, nesse caso, eu vou falar bem a verdade para vocês. Se você colocar 43, para mim tá bom, porque é um valor alto. Quando é mili, você tem que colocar o máximo de casas, pelo menos 3 casinhas, mais casinhas depois da vírgula. Agora, quando é valor alto, assim, ó, esses quebradinhos, eles não vão mudar muita coisa, tá bom? Resistor 3, 15 divididos por 0,3. Quando que deu o resistor 3? 50. 50 ohms. O VE já deu de cara 15 volts, certo? E beleza. Era isso que eu tinha pedido só, né? Isso mesmo. Resistor total do Ah, resistência total, isso mesmo. Resistência total, gente, se vocês quiserem, para ficar mais fácil, você pode falar que a resistência total é igual a tensão divididos pela resistência, pela corrente, tá? Tensão divididos pela corrente. Então, a resistência total você pode fazer das duas formas. Eu vou fazer da forma mais fácil, porque eu quero, né? Porque eu acho mais fácil. Então, a resistência total vai ficar igual a 15 divididos por 0,8. E 15 divididos por 0,8 vai dar uma resistência total de 150. Opa! Deu alguma coisa errada, né? Quanto que deu a resistência total nisso aí? Ai, exercício de cabeça. 18,75. 15 divididos por 0,8. 18,75. 18,75 ohms. Perfeitamente. Gente, e aí? Sobrevivemos? Sim. Também. Beleza? Então tá. Gente, eu sei que é 11 horas. Eu vou passar, esse daqui, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, tá? Da apostila. Eu vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem.
Só que eu vou continuar dando aula, tá? Só que eu vou fazer aquele... Eu vou cortar a aula e vou fazer mais um pedacinho. Ó. Desse daqui, tem uns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. Vocês vão ver que vão ter bastante facilidade para fazer. Então, ó, para começar, esse 5.14 aqui, ele judia demais os meus alunos. Olha esse daqui, gente, nossa. Teve um sábado que eu fui no... Não tá aparecendo. Ai, que pena. Teve um sábado que eu fui lá no Senai, gente, e juro pra vocês, eu fiquei a manhã inteira fazendo esse aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. E não era nem minha turma, era uma turma da noite. Acho que o professor tinha passado. Eu fui fazer reforço. Opa. Parar de compartilhar. Compartilhar. Olha esse cara aqui, ó. Tá vendo agora? Agora sim. Agora sim. Teve um sábado de manhã que eu fui lá, fiquei das 8 até 11h15 fazendo esse cara aqui. Ó, pode ver, ele não tem tensão e ele não tem corrente total. A única informação que você tem é esses dois aqui, ó. Esse aqui é para judiar da torcida. Né? Dá o dia inteiro para nós aí, professor. O dia inteiro daí. É verdade mesmo. Esse daqui não precisa fazer avaliação. Eu coloco eles assim e falo, ó, terminou esse daqui, beleza. Gente, o que eu gostaria que vocês fizessem, agora falando sério, é bem facinho. Como a gente fez bastante exercícios, então a gente vai fazer só esse aqui, ó. 5.9, e a gente corrige amanhã 8h30, tá? Eu não vou nem mostrar muito para vocês, porque ele é muito fácil, daí vocês vão achar que eu tô de judiação. Gostaria já, ó, pra gente revisando sempre, porque daí, né, aqui tem o mais complicado de associação de resistores, 5.10, que eu vou corrigir com vocês também amanhã a partir das 8h30, 5.10 e acho que é isso só. 5.11 a gente não vai fazer ainda, tá? Só o 5.9 e o 5.10, certo? Aí amanhã a gente corrige os dois e já fazemos novos exercícios, tá bom? Por que que a gente não vai fazer o 5.11? Porque ele é ardido demais, por enquanto a gente não vai fazer. Então, se tudo der certo, amanhã a gente começa com o circuito em paralelo. Aí sim a gente consegue trabalhar esse daqui. Por enquanto, só faz 5.11, que é a associação de resistores, e 5.10 e o 5.9 para amanhã, tá bom? A gente corrige já no primeiro momento que a gente estiver trabalhando. Então, eu vou encerrar um pouquinho a gravação para fazer 3 pacotinhos. Vamos lá. Me dá um minutinho aqui, tá? Só para eu fechar aqui. Ó. Parar a gravação.